Em 1856, na fazenda mais rica do Vale do Paraíba, uma mulher escravizada chamada Teresa foi arrastada para o centro do terreiro por 4 capatazes. O sol estava alto, a colheita estava no fim, e a dona da fazenda, a Sinhá, a esposa do barão de São Bento, estava sentada na varanda, com um sorriso calmo nos lábios, como se estivesse prestes a assistir a um espetáculo. Na mão dela havia uma carta que ela não tinha o direito de ler. Na frente de Teresa estavam um banco de madeira e um ferreiro com uma pinça de ferro. A Sinhá se levantou, caminhou devagar, com a anágua arrastando no chão de pedra. Parou diante de Teresa, que estava com as mãos amarradas às costas e o rosto erguido. "Abra a boca", disse a Sinhá. Teresa não abriu. A Sinhá repetiu, mais devagar. "Eu disse, abra a boca." Teresa olhou para ela e, pela primeira vez na vida, falou em voz alta, diante de todos. "A senhora vai ter que me matar." A Sinhá sorriu. "Ah, não, Teresa. Eu não vou te matar, isso seria rápido demais." Ela se inclinou até ficar cara a cara com a escrava. "Eu vou te tirar a única coisa que o meu marido olhou em você. Vou arrancar cada um dos seus dentes, um por um, e vou guardar todos num pote aqui na varanda para que eu nunca me esqueça de quem manda nesta casa." E foi exatamente isso que ela fez. Ninguém gritou naquele terreiro, ninguém interrompeu, porque naquela época, naquele lugar, a dor de uma escrava não tinha valor nenhum, e a vingança de uma Sinhá, essa sim era lei. O que eu vou te contar agora é a história do que aconteceu depois, porque essa história não termina no terreiro. Ela começa com o que Teresa guardou dentro dela, no lugar onde os dentes costumavam estar. Antes de eu continuar, deixa eu fazer um convite que vale ouro. Se você acabou de chegar, esse canal se chama Voz dos Contos. Aqui a gente conta histórias que a história oficial apagou, histórias de dor, de resistência e de gente que ninguém conseguiu calar, nem arrancando os dentes. Se você quer ouvir histórias assim, aperta o botão de se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like agora, porque o like é o que garante que essa história chegue a mais gente. E se você ficar até o final, eu prometo, o final dessa história vai te arrepiar. Para entender o que aconteceu com Teresa, você precisa entender o Brasil daquela época. Os anos de 1850 foram o auge do Brasil imperial. O café era ouro verde, e o Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, era a região mais rica do país. Fazendas imensas cobriam as montanhas, e cada uma delas era sustentada por centenas, às vezes milhares, de pessoas escravizadas, que trabalhavam do nascer ao pôr do sol para que os barões do café ficassem cada vez mais ricos. Era uma época de contradições absurdas. O Brasil se dizia civilizado, cristão, moderno. Enquanto isso, milhões de seres humanos eram comprados, vendidos, emprestados e punidos como objetos. A escravidão não era uma exceção cruel, era o motor do país. O tráfico alimentava a lavoura alimentava o comércio alimentava a corte, e todos fingiam não ver de onde vinha aquela riqueza. Naquela época, a lei protegia o escravizador, não o escravizado. Um senhor podia castigar com moderação, mas quem definia a moderação era ele mesmo. Uma Sinhá podia mandar açoitar, acorrentar, marcar com ferro em brasa, mutilar, e ninguém, absolutamente ninguém, ia interferir. Os historiadores dizem que os castigos tinham um objetivo: o medo. O medo paralisava, o medo impedia revoltas, o medo garantia que a engrenagem continuasse girando. Por isso, os castigos eram feitos em público, no terreiro, diante de todos. Não era só punição, era teatro, era aviso. Teresa conhecia bem esse teatro. Ela tinha visto de tudo na fazenda Santa Eulália, do barão de São Bento. O que ela não sabia era que, um dia, ela se tornaria o centro do palco. Teresa nasceu na fazenda Santa Eulália. Não existia certidão de nascimento. Os escravizados não tinham datas, tinham apenas donos. Calculava-se que ela tivesse 20 e poucos anos naquele 1856, porque a mãe dela tinha chegado de uma fazenda de cana, em Pernambuco, grávida, e Teresa tinha nascido logo depois do parto. A mãe de Teresa,
A velha Luzia era lavadeira. Morreu de febre quando Teresa tinha 13 anos, e Teresa foi levada para a casa grande para servir de mucama. Aqui eu preciso explicar o que era ser mucama, porque muita gente romantiza até isso. Ser mucama não era um privilégio. Era ficar à mercê da família da casa grande de dia e de noite, sem descanso, sem privacidade, sem proteção. Teresa acordava antes do sol para acender os fogões, servir o café, pentear os cabelos das filhas do barão e só ia dormir depois que a última vela da casa se apagava. Ela não era de ninguém e era de todos. Qualquer um podia mandar nela. Qualquer um podia humilhá-la. E ela aprendera desde menina a responder sim, senhora, e sim, senhor, sem pensar, porque pensar custava caro. A senzala onde Teresa dormia era um galpão de barro batido, com o chão de terra e uma única fileira de esteiras. No inverno, o frio entrava pelas frestas. No verão, o calor abafava como um forno. Ali dormiam 40 pessoas, amontoadas, homens e mulheres, crianças e velhos, sem distinção. Os que adoeciam eram levados para o canto dos doentes, onde muitas vezes não chegavam a amanhecer. Teresa perdeu 3 irmãos nesse galpão. Perdeu o pai, que um dia simplesmente não voltou da lavoura. Diziam que tinha morrido de cansaço, que era como chamavam a morte de quem trabalhava até o coração parar. Perdeu a mãe. E, aos poucos, aprendeu que chorar pelos outros era um luxo que escravo não tinha. Mas Teresa tinha uma coisa que ninguém conseguia tirar dela. Uma beleza que não era a beleza que se esperava. Ela era alta, de ossos largos, com mãos fortes de quem trabalha de verdade. O cabelo, cortado rente por causa dos piolhos que assolavam a senzala, não era o tipo de cabelo que as sinhás admiravam, mas havia alguma coisa no rosto dela, nos olhos, no jeito de andar, na dignidade silenciosa com que carregava as bandejas, que fazia as pessoas olharem. E havia a voz dela. Essa é a parte importante da história. Teresa cantava. Quando trabalhava na cozinha, quando lavava roupa no rio, quando embalava as crianças da casa grande, Teresa cantava. Cantigas de ninar que a mãe dela tinha trazido de Pernambuco. Cantos de trabalho que ecoavam pelos cafezais. Ela cantava baixinho, quase para si mesma, como quem reza. Dizem que quem ouvia o canto de Teresa esquecia por um instante onde estava. Dizem que até as feiticeiras da região vinham até o muro da fazenda à noite, só para escutar. Foi a voz de Teresa que mudou tudo, porque a voz de Teresa chegou aos ouvidos do barão de São Bento. E o barão? O barão tinha um jeito perigoso de ouvir as coisas. O barão de São Bento se chamava Augusto Firmino de Andrade. Tinha 58 anos, era viúvo há 10 e era um dos homens mais ricos da província. Quando a lei proibiu o tráfico atlântico em 1850, ele já tinha comprado mais de 200 pessoas, e com a subida do preço dos escravizados, a fortuna dele dobrou. O barão era um homem de hábitos. Tomava café às 6 da manhã, fazia a volta pelos cafezais às 7, almoçava ao meio-dia e à tarde costumava se sentar na varanda dos fundos, com um copo de aguardente e um cigarro, para ouvir o trabalho dos escravizados. Foi numa dessas tardes que ele ouviu o canto de Teresa pela primeira vez. Ela estava na cozinha, mas a voz atravessava as paredes doce e clara como água corrente. O barão parou de fumar. Apurou o ouvido e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um aperto no peito que não era de doença. Naquela noite, ele mandou chamar Teresa. Eu não vou descrever o que aconteceu entre o barão e Teresa naquela primeira noite, porque essa história já é pesada demais. Mas eu preciso que você entenda o que significava ser uma mulher escravizada naquela época. O corpo dela não era dela. A recusa dela não valia nada. E o desejo de um barão, naquelas terras, era lei. Teresa obedeceu. Não porque quisesse, porque não havia escolha. Mas ela fez uma coisa que nenhuma das outras escravas tinha coragem de fazer. Ela olhou nos olhos do barão. Eu não vou ser a sua amante, senhor, disse ela com a voz firme. Eu vou fazer o que a senhora me mandar, porque a senhora me comprou, mas eu não vou fingir que quero. O barão riu. Achou graça. Achou coragem. E é aqui que a história fica perigosa.
Ele se interessou ainda mais, porque o barão estava acostumado a mulheres que abaixavam os olhos. Teresa não abaixava. Nas semanas seguintes, o barão passou a notar Teresa por toda parte. Mandava chamá-la à varanda para servir o café, mas ficava olhando o canto dela. Mandava presentes, tecidos, fitas, um pente de marfim. Teresa aceitava sem sorrir, porque recusar era desaforo. Os capatazes cochichavam. As outras mucamas cochichavam. E o coração de Teresa, que já carregava tanta dor, ganhou mais um peso: o medo. O barão tinha mais de 50 anos e era casado pela segunda vez. A segunda esposa dele se chamava Dona Clotilde, e é sobre ela que eu preciso te falar agora. Dona Clotilde de Andrade tinha 41 anos, 3 filhos e a alma mais amarga do Vale do Paraíba. Não se sabe ao certo o que havia apodrecido dentro dela. Dizem que, quando jovem, Clotilde tinha sido apaixonada por um oficial do exército que a trocou por uma herdeira mais rica. Dizem também que o barão tinha se casado com ela pelo dote e que ela sabia disso desde o primeiro dia. O que se sabe é que Clotilde carregava um ódio silencioso, um veneno que se acumulava ano após ano, sem ter para onde escoar. A única coisa que a consolava era o poder sobre a casa, o poder sobre as escravas, o poder de decidir quem sofria e quando e quanto. Clotilde era uma sinhá do tipo mais cruel, a que não suja as mãos. Ela nunca erguia um chicote, nunca gritava. Ela apenas dava ordens baixas, com aquele sorriso fino, e os capatazes faziam o serviço sujo. Quando a lei, em 1835, tentou dar algum limite aos castigos, o tal do uso de palmatória, açoite ou ferro em brasa, em quantidade que não exceda 50 açoites por dia, Clotilde se aproveitou. 50 por dia, e no dia seguinte mais 50. Sempre dentro da lei. E ela tinha um capricho particular, uma obsessão. Clotilde detestava mulheres bonitas. As mucamas bonitas eram vendidas, emprestadas, mandadas para as fazendas mais distantes. As que não podiam ser vendidas eram marcadas, não com ferro em brasa, isso deixava a cicatriz visível demais, mas com pequenas crueldades que ninguém via por baixo dos vestidos, puxões de cabelo, agulhas. Água fervente derramada sem querer. Havia na cozinha da Santa Eulália uma escrava jovem chamada Maricota, de 16 anos, cuja única falta foi ter herdado da mãe uma beleza de traços finos. Um dia, Clotilde entrou na cozinha, olhou para Maricota por um longo instante e disse baixinho: "Essa menina tem os olhos bonitos demais para uma casa tão séria." Na semana seguinte, Maricota foi vendida para um negociante de escravos que a levou para o norte. Nunca mais se ouviu falar dela. Clotilde chamava isso de manter a ordem. E, por isso, quando o barão começou a olhar para Teresa de um jeito que ele não disfarçava, Clotilde não demorou a perceber. A gota d'água foi uma carta. Uma manhã, enquanto o barão tomava banho, Clotilde revistou o bolso do paletó dele, um hábito que ela tinha há anos, e encontrou uma carta. Não assinada, mas na letra do barão, endereçada a um amigo em Ouro Preto. A carta falava de negócios, de café, de política, e no final dizia: "E a tal da Teresa, a mucama que canta, é a coisa mais bela que já tive nesta casa. Se eu fosse 20 anos mais novo, deixaria a Clotilde e fugiria com ela para as minas." Clotilde leu a carta 3 vezes. Guardou no vestido. E foi para a varanda, onde Teresa servia café, e sorriu para ela como quem mede uma ferida. Naquela tarde, o barão viajou para o Rio de Janeiro para uma reunião da junta comercial. Ia ficar fora 4 dias. Na manhã seguinte, Clotilde reuniu os capatazes no terreiro e mandou buscar Teresa. E é exatamente aqui, no momento em que Teresa é arrastada para o centro do terreiro, que a história que eu contei no início começa de verdade. O que eu vou descrever agora é uma das cenas mais duras que eu já contei neste canal. Mas é preciso contá-la, porque esquecer também é uma forma de matar. Era uma terça-feira de setembro. O sol estava alto e o terreiro da Santa Eulália estava cheio, porque Clotilde tinha mandado reunir todo mundo: os trabalhadores do café, as lavadeiras, os carregadores, as crianças da senzala.
Todos sabiam o que acontecia quando a sinhá mandava reunir o terreiro. Algum castigo, algum exemplo. O que ninguém sabia era que, dessa vez, o castigo não era por um crime. Era por existir. 4 capatazes trouxeram Teresa. Ela estava com as mãos amarradas às costas e a cabeça erguida. Não chorava. Não pedia. Clotilde desceu da varanda devagar, segurando a carta na mão, como um troféu. Essa daqui, disse a sinhá, apontando para Teresa, com a voz clara para todos ouvirem. Resolveu dar liberdade demais comigo. Achou que podia cantar para o meu marido. Achou que podia agradar o barão com a cara e com a voz. Os escravizados baixaram os olhos. Todos, menos Teresa. Então eu vou ensinar uma lição, continuou Clotilde, que ninguém nesta fazenda vai esquecer. Ela se aproximou de Teresa. Tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, quase com carinho. Você tem a boca tão bonita, não tem? É essa boca que canta. É essa boca que o meu marido elogia. Clotilde recuou. Então eu vou tirar a sua boca de circulação. O ferreiro, um homem chamado Justino, escravizado há 30 anos, veio com a pinça de ferro na mão. As mãos dele tremiam. Abra a boca, disse o capataz-chefe. Teresa cuspiu no chão. Forcem, disse Clotilde com a voz calma. Forcem a boca dela. 2 capatazes seguraram Teresa pelos braços. Um terceiro apertou as mandíbulas dela com as 2 mãos, forçando a boca aberta. E Justino, chorando em silêncio, fez o que mandaram. Eu não vou descrever os sons. Não vou descrever o sangue. O que eu vou te dizer é que Teresa não gritou, não uma vez. Ela ficou em silêncio, com os olhos abertos, olhando direto para a sinhá, o tempo todo. 1 dente, 2, 3, 4. Justino desmaiou no 5º. Outro homem assumiu a pinça. Clotilde observava da varanda sentada com a carta na mão, como quem assiste a um pôr do sol. Quando terminaram, Teresa estava de joelhos no centro do terreiro com a boca cheia de sangue e a cara desfigurada. E ainda assim, ela não tinha baixado os olhos. Clotilde desceu os degraus, ajoelhou-se diante dela para ficar na altura dos olhos e sussurrou. Você ainda quer cantar para o meu marido, Teresa? Teresa olhou para ela e, com a boca sangrando, disse a única coisa que ainda podia dizer de forma que todos entendessem. Ele ainda vai me olhar. Ela disse isso sem dentes, e todos entenderam, inclusive Clotilde. O barão voltou do Rio de Janeiro no 5º dia. Encontrou a fazenda em silêncio. Encontrou a esposa sorridente na varanda. E encontrou Teresa na senzala, deitada numa esteira, com o rosto enfaixado e a boca vazia. Ninguém precisou contar. Ele viu. E o que ele viu arrancou dele uma coisa que ele não esperava sentir. Vergonha. O barão não era um homem bom, mas tinha lá o seu orgulho, e o orgulho dele dizia que uma coisa era comprar, usar e descartar pessoas como bens. Outra, muito diferente, era mutilar alguém por puro veneno, sem necessidade, sem proveito. Clotilde esperava raiva. O que ela viu foi nojo. O barão não gritou com ela, não a confrontou. Ele apenas parou de falar com ela, de olhar para ela, de dormir na mesma ala da casa. Ele a tornou invisível, a pior punição possível para alguém que vivia para ser vista. E mais do que isso, ele tratou Teresa com um cuidado que nunca tinha tido com ninguém. Mandou chamar o cirurgião do povoado, um francês, para cuidar da ferida. Mandou dar comida macia, caldos, sopas. Mandou construir uma cama nova na senzala. Uma cama, não uma esteira. E quando Teresa conseguiu falar de novo, com a voz rouca e atravessada, ele mandou chamá-la à varanda. Durante semanas, Teresa não pôde comer quase nada. Alimentava-se de caldos coados e de farinha umedecida, porque a boca não cicatrizava e o que restava das gengivas doía a cada gole. As outras escravas se revezavam para moer a comida, para ajudar a mastigar, para limpá-la. E foi ali, naquela dor, que Teresa descobriu a solidariedade que a casa grande nunca entenderia. Teresa, disse ele baixinho certa tarde, eu sinto muito. Teresa olhou para ele.
Olhou para a varanda onde Clotilde estava parada, branca como cal, assistindo àquela humilhação silenciosa. E Teresa sorriu. Um sorriso que, sem dentes, era mais assustador do que qualquer grito. Eu sei, senhor, disse ela. Mas a senhora não sabe. Clotilde nunca mais foi a mesma naquela casa. Ela tentou de tudo, chorou, gritou, ameaçou, pediu perdão à igreja. Nada. O barão não a tocava, não a olhava, não a mencionava. Era como se ela tivesse deixado de existir. E pior, o barão não a mandou embora, não a mandou para o convento. Ele a manteve ali, naquela casa grande, para que ela assistisse todos os dias ao carinho que ele dava a Teresa, aos lenços novos, às comidas especiais, ao cuidado. Era uma vingança lenta e era perfeita. Mas eu preciso ser honesto com você. A história de Teresa não é uma história de amor. O barão não era o herói. Ele era, no fim das contas, o mesmo homem que a comprara, que a usara, que a expusera ao ódio da mulher. O cuidado dele não apagava o que ele era. E Teresa sabia disso, Teresa sabia de tudo. E foi por isso que ela fez o que fez. Porque a vingança de Teresa, e sim, houve uma vingança, não foi contra a Sinhá, e não foi contra o barão. Foi contra os dois. E ela não usou faca, nem fogo, nem veneno. Ela usou a única arma que ainda tinha. Durante meses, a fazenda inteira observou o que acontecia na varanda dos fundos, todas as tardes. O barão mandava chamar Teresa. E Teresa sentava, com um lenço cobrindo a boca, e o barão falava. Ele falava sobre a juventude, sobre os negócios, sobre a solidão. E Teresa ouvia. Não cantava. Não podia mais cantar como antes. A boca dela nunca mais seria a mesma. A voz, rouca e fanhosa, tinha perdido a doçura que encantava a fazenda. Mas Teresa descobriu algo naquele silêncio. Ela descobriu que um bom ouvinte é mais perigoso do que um bom cantor. Teresa começou a fazer perguntas. Primeiro, perguntas inocentes, sobre as colheitas, sobre os preços do café, sobre as visitas do Rio de Janeiro. O barão, carente, respondia tudo. Depois perguntas mais ousadas, sobre os negócios, sobre os devedores, sobre os documentos que ele guardava no escritório, as escrituras, os títulos, os testamentos. E, por fim, perguntas sobre a Sinhá, sobre o dote dela, sobre o contrato de casamento, sobre o que aconteceria com a fortuna dele se ele morresse antes dela. O barão, cego de culpa e de carência, contava tudo. E Teresa guardava tudo. Ela tinha uma amiga na casa grande, uma mucama jovem chamada Aninha, que sabia ler e escrever porque fora criada na casa de um padre, antes de ser vendida. Aninha, escondida, escrevia tudo o que Teresa contava, em letra pequena, em pedaços de papel que depois eram escondidos nas solas dos sapatos. Foi assim que Teresa descobriu o segredo que mudaria tudo. O contrato de casamento do barão e de Clotilde tinha uma cláusula secreta. Se o barão morresse sem herdeiros legítimos vivos, metade da fortuna iria para a esposa, e a outra metade para o primo do barão, em Portugal. Mas havia uma condição. Se o barão morresse de morte natural, sem que Clotilde tivesse cumprido os deveres de esposa, se ela tivesse cometido um adultério comprovado, ela perdia tudo. Teresa tinha ouvido os capatazes cochicharem anos antes que a Sinhá mantinha um amante no povoado, um comerciante viúvo de nome Lopes, que visitava a fazenda para negócios toda quinta-feira. E Teresa sabia que o barão viajava toda quinta-feira. Ela esperou 3 meses, esperou até ter certeza. Esperou até flagrar com os próprios olhos o carro de Lopes entrando pelos fundos da casa grande numa quinta-feira e saindo de madrugada. Então, numa manhã, Teresa pediu para falar com o barão. Senhor, disse ela com a voz rouca, a senhora precisa saber de uma coisa. Eu fui fiéis à senhora, sempre, e é por isso que eu vou contar. Toda quinta-feira, quando o senhor viaja, a dona Clotilde recebe uma visita. Um homem do povoado, o senhor Lopes. O barão ficou imóvel. Eu vi com os meus olhos, senhor, e não sou a única. Os capatazes sabem. A cozinha inteira sabe. Todo mundo sabe, senhor.
Ninguém tem coragem de contar. O barão não gritou. Não perguntou mais nada. Ele apenas saiu da varanda, foi até o escritório, abriu o cofre e tirou o contrato de casamento. E 3 semanas depois, o barão de São Bento entrou com um pedido de anulação de casamento por adultério comprovado, com testemunhas, datas e documentos. Clotilde perdeu tudo: o dote, as joias, a casa, a posição. Foi mandada para a casa do irmão no interior de São Paulo, onde viveu até o fim dos dias como uma visitante sem voz, com fama de ter perdido a razão. E Teresa? Teresa foi a melhor cena dessa história toda. Depois que a sinhá foi embora, o barão chamou Teresa ao escritório. Estava de pé, junto à janela, com um papel na mão. Teresa, disse ele, você me ajudou. Você me abriu os olhos. Eu não esqueço isso, e eu quero te recompensar. Ele estendeu o papel. Era uma carta de alforria. A liberdade de Teresa. O barão esperava gratidão, esperava lágrimas, esperava que Teresa caísse de joelhos. Em vez disso, Teresa pegou o papel, olhou para ele e disse: Obrigada, senhor. E parou. O barão esperou, e então perguntou: É só isso? Teresa, você está livre. Você é livre. Eu te dei a liberdade. Sei, senhor, respondeu Teresa. Mas o senhor não me deve só isso. O barão franziu a testa. Como assim? E foi aí que Teresa fez o que nenhuma escrava daquelas terras jamais tinha feito. Ela recusou a alforria. Puxou de dentro do vestido a carta de alforria. Dobrou-a com calma e a devolveu ao barão. O senhor me comprou quando eu era criança, disse ela. O senhor me usou. O senhor me expôs à fúria da sua mulher. O senhor deixou que me arrancassem os dentes dentro da sua casa, com os seus capatazes, com o seu ferreiro. E o senhor acha que um papel conserta isso? O barão abriu a boca para responder, mas não saiu som. Eu não quero a liberdade que o senhor me dá, disse Teresa. Eu quero a liberdade que eu mesma comprar. Vai ser mais cara, mas vai ser minha. O barão ficou em silêncio por muito tempo. Depois, com a voz estranha, perguntou: E como você vai comprar a sua liberdade, se você não tem nada? Teresa sorriu. Aquele sorriso sem dentes, que o barão conhecia bem. Eu tenho o que o senhor me contou, senhor. Todos os segredos dos seus negócios. As escrituras, os devedores, os valores. Eu sei tudo. E eu sei que o senhor vai morrer sem herdeiros, porque a senhora já não pode mais ter filhos, e o senhor nunca teve comigo. O barão empalideceu. O que é que você quer dizer com isso? Quero dizer que o senhor vai me pagar para ficar em silêncio, senhor, toda a minha vida, não por bondade, por segurança. O senhor vai me pagar um salário, vai me dar comida, roupa e um lugar para dormir. E quando o senhor morrer, o senhor vai deixar no testamento uma casa para mim, na cidade, e dinheiro para eu viver. O barão riu nervoso. E por que eu faria isso? Porque, disse Teresa devagar, se o senhor não fizer, eu conto ao primo de Portugal, que é o seu herdeiro, que o senhor escondeu a morte de 2 escravizados no ano passado e não declarou. E o senhor sabe o que a fiscalização faz com quem esconde isso. O senhor vai perder mais do que uma casa na cidade. O barão olhou para Teresa como quem vê, pela primeira vez, um monstro. Você, sussurrou ele, você era uma escrava. Você era nada. Foi o senhor que me ensinou a ser algo, senhor. Foi o senhor que me mostrou como os homens fortes tratam as pessoas. Eu aprendi com o melhor. O barão de São Bento assinou o acordo. E Teresa viveu por mais 30 anos. Não como escrava, não como liberta, mas como a mulher mais poderosa daquelas terras, no silêncio. O barão pagou o salário dela até morrer, em 1874. E o testamento que ele jurou que não mudaria, deixou para Teresa uma casa na cidade de Vassouras e uma quantia que a tornou dona de uma pensão. Dona Teresa da Conceição. É assim que ela aparece nos registros da cidade. Dizem que nos seus últimos anos, Dona Teresa mantinha um pote de vidro na varanda da pensão. Ninguém sabia o que havia dentro. Alguns diziam que eram moedas, outros que eram dentes. Dona Teresa morreu em 1892, com quase 60 anos,
na casa que ela mesma tinha comprado. A primeira casa que ela comprou com o próprio dinheiro, sem dever nada a ninguém. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, que se saiba. Mas a pensão dela virou um ponto de referência na cidade, e os viajantes que ali dormiam contavam que, à noite, dava para ouvir alguém cantando baixinho, do quarto da dona. Uma cantiga antiga, em português antigo. Cantiga de ninar. Ninguém viu Teresa cantar com dentes, mas dizem que a voz dela, mesmo velha, mesmo rouca, continuava linda. O Brasil Imperial tentou apagar essa história como apagou tantas outras. Não há estátua de Teresa. Não há rua com o nome dela. Os arquivos de Vassouras guardam apenas uma linha seca. Teresa da Conceição, parda, forra, natural da freguesia de São João Batista, falecida de velhice. Uma linha, para uma vida inteira. Mas eu acredito que há um outro tipo de arquivo. O arquivo da memória. Aquele que passa de avó para neto, de boca em boca, pelas cozinhas, pelos terreiros, pelos quintais. E nesse arquivo, a história de Teresa sobreviveu até hoje. A escrava a quem arrancaram os dentes por causa da cobiça de um barão, e que no fim calou a casa grande inteira, não gritando, mas sabendo. Ela não foi uma vítima, ela foi uma estratégia, um longo, paciente e silencioso golpe de xadrez jogado por uma mulher a quem tinham tirado tudo até a boca, e que ainda assim encontrou um jeito de vencer. Essa história existe para nos lembrar de duas coisas. A primeira, a crueldade nunca é só uma crueldade. Ela deixa marcas, arranca pedaços, mas ela nunca consegue arrancar a alma de quem se recusa a entregá-la. A segunda, o poder não mora no chicote, mora na memória, mora na paciência, mora em quem sabe ouvir, guardar e esperar o momento certo. Teresa perdeu os dentes, perdeu a voz doce, perdeu a juventude, mas nunca perdeu o jogo. E é por isso que a gente conta essa história. Para que a linha seca do arquivo de Vassouras não seja a última palavra sobre Teresa. E essa, meu amigo, é a história da escrava a quem a Sinhá mandou arrancar os dentes por causa do barão. E a razão que chocou a corte toda, a razão pela qual Teresa nunca foi esquecida. Se essa história tocou você, eu quero te pedir 3 coisas, e cada uma delas é importante. A primeira, deixa o seu like. Não é pedido de cortesia. O like é o que faz o algoritmo entender que histórias como essa precisam chegar a mais gente. Uma história que muita gente vê é uma história que não morre. Então, se você chegou até aqui, se o final te arrepiou, toca nesse botão de like agora. Isso vale ouro para este canal. A segunda, se inscreve no Voz dos Contos e ativa o sininho. Toda semana a gente conta uma história nova. Histórias do Brasil, da escravidão, da resistência, de gente que a história oficial apagou e que a gente se recusa a deixar morrer. Se você se inscrever hoje, você não vai perder a próxima. E eu prometo, tem história que vai te arrepiar ainda mais que essa. E a terceira, compartilha esse vídeo com alguém. Manda para aquele amigo que gosta de história. Manda para o grupo da família. Porque é o compartilhamento que faz uma história dessas atravessar o tempo. Do mesmo jeito que a história de Teresa atravessou mais de 150 anos até chegar até você. E agora me conta nos comentários, o que você teria feito no lugar de Teresa? Você teria aceitado a alforria, ou teria feito o jogo longo como ela fez? Eu leio todos os comentários, e é ouvindo vocês que eu escolho as próximas histórias. Eu sou a voz, e essa história, a história de Teresa, fica com você guardada no peito. Obrigado por ouvir a Voz dos Contos. Até a próxima.